vocês conseguem, antes de mais, conseguem ver os meus slides? Sim. Há bocadinho deu para ver. Se os Conseguem? apresentar, sim, mas acho que não os apresentou. Alexandra. Deixa-me ver aqui assim. E agora, conseguem? Sim, Sim. sim. Agora sim. Sim. O Sim. primeiro slide diz cancro de células renais. Sim? Sim, Ok. sim. Ok, muito bem. O meu nome é Pedro Barata, eu sou oncologista, vou perder 30 segundos numa apresentação. O meu nome é Pedro Barata, sou oncologista, eu fiz formação, a maioria da minha formação médica foi feita em Portugal, na realidade, nos civis. Por razões pessoais, a minha esposa é americana e apesar de ter vivido aí comigo e pronto, e queria passar uns tempos nos Estados Unidos, e durante a minha formação de oncologia acabei por passar um tempo na Cleveland Clinic e depois outro tempo no MD Anderson. E quando regressei a Portugal, eles convidaram-me para regressar para cá e para, enfim, ficar cá uns tempos. Portanto, eu voltei para a Europa, eu terminei a minha especialidade em Oncologia e depois regressei para os Estados Unidos para fazer formação em tumores geniturinários. Portanto, eu sou oncologista, mas na verdade só faço cancro da próstata, bexiga e rim. Fiz formação na Cleveland Clinic só nisso. E depois convidaram-me para ser especialista cá e exercer cá. E mudei-me para Tulane, em New Orleans, que é no sul dos Estados Unidos, e neste momento lidero o programa de rim e bexiga aqui em Tulane e faço próstata. A pessoa que está à frente da próstata é o diretor do serviço que faz próstata, é muito conhecido no mundo e é uma das pessoas mais conhecidas internacionalmente no cancro de próstata. E pronto, e esta é a nossa vida. Portanto, eu sou médico, faço o que faço aí, mas faço cá, com a diferença que cá eu posso fazer ensaios clínicos, publicar, faço muitas sessões destas para doentes, mas também faço para médicos da comunidade, como tratar melhor os doentes, como o que é que está a mudar, o que é que vem aí, e portanto isso é uma coisa que tenho gosto em fazer, mas pronto, mas este é o meu percurso. E portanto é sempre um prazer fazer isto. A ideia, eu não tenho muitos slides, e a ideia é exatamente essa, não é encher os slides. Eu posso, se calhar, eu faço a abordagem como faço, se calhar, um doente que vem ter comigo. É verdade que eu tenho uma postura um bocadinho anglo-saxónica, no sentido em que sou transparente, sou pragmático, mas tento pôr as coisas de uma forma simples. Se calhar, nós podemos dizer de outras maneiras, que é, em cada slide vocês vão fazer perguntas. Como eu não tenho muitos slides, poderá ser vantajoso, digo eu, fazermos um pequeno overview destes slides, eu depois paro e ficamos a conversar e vamos respondendo perguntas que vocês possam ter sobre as coisas que fomos falando. A não ser que haja assim uma questão muito pertinente sobre um determinado ponto que vocês querem que eu pare e fale mesmo disso mais um tempo. Mas como vou apresentar umas coisas simples, eu acho que vai ser capaz de ser útil para muitos de vocês. Mas pronto, mas entretanto parem. Portanto, ok, considerações gerais. Eu acho que o que está nestes próximos slides, nós termos uma ideia disto é útil. Tumor de rim inclui tumores que começaram no rim ou tumores que vieram de outros lados. A maioria deles é tumores que começaram no rim. A esses tumores que começaram no rim nós chamamos renal cell carcinoma, ou seja, tumor de células renais. Porque podemos ter outros cancros. Vamos imaginar um cancro da pele que foi para o rim, melanoma foi para o rim, não é um cancro de rim, é um cancro no rim, mas é na mesma melanoma. O cancro de pulmão, que teve uma metástase no rim, não é cancro de rim. É uma metástase do tumor do pulmão, neste caso, no rim. Ou seja, quando falamos de cancro de rim, estamos sobretudo a falar, na esmagadora maioria, mais de 90%, de tumores que começaram no rim. E esses chamam-se tumores de células renais. A maioria deles pertence ao grupo de células claras. Ok, 3 em cada 4 doentes que têm um tumor de rim vai ter um tumor de células claras. 1 em cada 4 doentes vai ter um tumor de células não claras. Portanto, na maior parte dos casos, nós estamos sempre a falar de tumores de células claras. Quando eu tenho, o meu pai ou o meu familiar teve um cancro de rim. Estamos sobretudo a falar, provavelmente, de um tumor de células claras. Onde é que vemos tumores de células não claras? É menos frequente, como eu disse, à volta de 1 em cada 4. E depois tem outro problema. É que os tumores de células não claras não são todos iguais. Há uma montanha deles. Olha, tumor papilar, o tumor cromófobo, a translocação, o não classificado, etc. Isto é muito raro. Dentro de tumores de células não claras, podemos ter, é quase como ter um carro. Podemos ter um Jeep, como podemos ter um carro, como podemos ter uma caravana.
E é a mesma coisa com tumores de células não renais. Desculpe, com células não claras, ok? Não, claro. E desculpem a minha... Às vezes utilizo termos em inglês, por favor, parem-me se houver algum termo que eu esteja a usar e que vocês não estejam a fazer a associação correta. Portanto, porquê é que isso é importante? Porque a maioria da investigação que fazemos, a vasta maioria da investigação que fazemos em tumores de células renais, tumores de cancros de rim, é sobretudo em tumores de células claras. Porquê? Porque é muito difícil juntar doentes com tumores de células não claras, é muito difícil encontrar doentes com tumores cromófobos, por exemplo, e provar que medicamentos são úteis nesses casos. Então, o que é que nós fazemos? Olhamos para o que se faz em tumores de células claras e depois usamos esses medicamentos e somos autorizados a utilizá-los em células não claras. Ok? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, nós não usamos quimioterapia praticamente nunca. Porquê? Não é porque não nos apetece, é porque não resulta. Ok? A quimioterapia que as pessoas conhecem para cancro da mama, para cancro do pulmão, para outros cancros que vocês quiserem imaginar, cancro do cólon ou dos intestinos, como as pessoas conhecem, nós não usamos isso no rim. Há uma exceção que é super raro, que é os tumores de células, tubos coletores. Mas posso-vos dizer, no WhatsApp, me recordo, não ouvi ainda ninguém que veio com um tumor de tubos coletores. E, portanto, é altamente raro. Portanto, vocês podem dizer assim, nunca se usa quimioterapia no tumor de células renais, e eu acho que vocês estão certos em 99% dos casos. Ok? Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos tratamento médico, que é ou imunoterapia ou tratamento-alvo, que eu explico um slide ou dois a seguir. Ok? Portanto, não há quimioterapia aqui. Outra coisa, para a doença que está no rim, nós dizemos que é doença localizada. Mas, porquê é que se chama cancro? É cancro porque a doença começa no rim, mas tem a capacidade de sair do rim e ir para outros lados do corpo. Ok? Nós chamamos isso estádio 4, nós chamamos isso metástases, como provavelmente estão familiarizados com o termo. Ok? Até hoje, não é exatamente verdade, mas até hoje, para doença que não é estádio 4, que não é metastizada, até hoje, no geral, o tratamento que está aprovado é o tratamento local. Ou seja, a pessoa olha para a massa, que está lá no rim, quando pode tirar, tira, quando não pode tirar, faz outras coisas, mas no maioria dos casos tenta tirar. Pode tirar o rim todo, pode tirar só parte do rim. Eu deixo isso para o Dr. Ricardo Leão falar um destes dias com vocês, quando é que se tira o rim todo, quando é que se tira metade do rim, quando é que se tira o trombo, etc. Mas, no fundo, a mensagem para vocês é assim, quando não há doença noutros lados do corpo, o tratamento não é nós começarmos a fazer medicamentos primeiro, depois o que é que acontece. O tratamento é tirá-lo, quando se pode. É verdade que há uns medicamentos, que é o último ponto que está aqui, em alguns casos de doença localizada, mas nós sabemos que há uma probabilidade grande da doença voltar nos lados do corpo, aí nós podemos considerar fazer um tratamento-alvo, que alguns de vocês conhecem, que se chama sunitinib, que está aprovado para cancro de rim há 15 anos, 2004. Eu falo sempre nos Estados Unidos. E é verdade que há uns anos atrás mostrou-se que se nós fizéssemos sunitinib para doentes que tivessem uma grande massa no rim, grande cancro no rim, sem metástases, nós removemos o rim, há uma probabilidade da doença regressar. E para esses doentes, nós oferecemos 1 ano de sunitinib. Problema, o sunitinib é um medicamento que faz parte daquele grupo que vos falei, que é um tratamento-alvo. Ou seja, tens um alvo, o alvo é o receptor dos vasos, o receptor onde passa o sangue, são os vasos sanguíneos, e os receptores dos vasos nós chamamos a isso angiogênese. Antiangiogénico é um medicamento que inibe isso, ok? E os medicamentos antiangiogénicos são muito utilizados no cancro do rim, porque é uma doença vascularizada e de facto resulta. Como? Bloqueia os vasos que levam o sangue ao rim e o cancro que leva o sangue ao cancro, e o cancro morre à fome, se quiserem. O sunitinib é um desses medicamentos, é um dos primeiros foi um dos primeiros a ser aprovado em cancro do rim e está neste momento aprovado para doentes que têm uma massa muito grande, que há uma probabilidade de doença voltar depois de fazer cirurgia. A verdade é que muito poucos de nós fazemos esse medicamento às pessoas. Porquê? Porque parece que o tratamento com o sunitinib, para já, não é fácil. É 1 ano e tem uma porrada de efeitos secundários, que vocês têm falado aí bem nas vossas comunicações. Vamos falar depois um bocadinho de seguida sobre isso. Independentemente da dose que se usa, 2 semanas, 1 semana de descanso, ou de 4 semanas a tomar e 2 semanas de descanso, etc. Podemos reduzir um bocadinho a dose, mas a verdade é que não é fácil. E em segundo lugar, o que é mais importante, não parece que nós, ao fazermos 1 ano de sunitinib depois da cirurgia do tumor do rim, não parece que curemos ninguém. Ou seja, atrasamos vermos a doença a regressar no corpo nos scans, nas TACs, ok? Mas não parece que nós não fazemos as pessoas viver mais tempo. E, portanto, é muito consensual hoje
a discutir-se isto com os doentes. Olha, o senhor tem um cancro de rim, nós fizemos cirurgia, a doença está fora, já não tem, mas pode haver a probabilidade da doença regressar. E nesse caso, há um medicamento que nós podemos fazer. Mas na maioria dos casos acabamos por não o fazer pelas razões que eu referi. Ok? Um slide ou dois só para vos lembrar. Não é o tumor mais frequente, não é? É mais comum nos homens e nas mulheres, mas vocês podem ver aqui, isto são dados internacionais atuais, e isto é uma das razões porque é mais difícil juntar pessoas que tenham cancro renal do que juntar pessoas que têm cancro da próstata. O cancro da próstata é o cancro mais frequente dos homens e o cancro renal não é. E, portanto, é difícil juntar associações, fazer associações de cancro renal, porque fala-se menos disto, há menos publicidade sobre o assunto, há menos conversa sobre o assunto, e como há menos casos, também há menos médicos a saber do assunto. E, portanto, isso vale para os dois lados, certo? Este slide é para vos lembrar aquilo que eu falei há pouco e que vocês provavelmente já saberão. Nós falamos de estádios ou estadios, depende se estiverem no Porto ou em Lisboa, em função do tamanho do tumor e em função dele envolver outras estruturas ou não. Ou seja, se um tumor até 7 cm é um estadio 1, um estadio 2, a partir de 7 cm. Se começar a envolver nódulos ou tiver um trombo que começa a crescer dentro dos vasos, é uma coisa que acontece no cancro renal, estadio 3. Se houver doença noutros sítios, vamos imaginar gânglios linfáticos no tórax, ou pulmão, ou outro órgão, ou nos ossos, etc. Isso é um estadio 4, certo? Este slide é só para vos lembrar do seguinte. Há dois tipos, sobretudo, fundamentalmente, dois tipos de medicação que nós usamos para doentes com cancro renal, no geral, ok? Um tipo é tratamento-alvo, é o que isto quer dizer em inglês, ok? Sobretudo, medicamentos que bloqueiam os vasos que vos falei. E há muitos. Há o sunitinib, há o pazopanib, há o cabozantinib, há o axitinib, há o lenvatinib, há o tivozanib, ok? Há o sorafenib, que é antigo. Há muitos. Até o bevacizumab, que não acaba no IB. A razão por não acaba no IB é porque AB significa um anticorpo, bloqueia o receptor por fora da célula. E os NIBs são pequenas moléculas que vocês tomam oralmente e o medicamento vai para dentro da célula, desculpem, e depois bloqueia o receptor por lá dentro da célula. Mas bloqueia da mesma forma. E, portanto, os diferentes tratamentos-alvo anti-angiogénicos, ok, são a base dos tratamentos do cancro renal metastizado. Ou eram, sobretudo, foi a principal revolução que aconteceu para aí em 2005, ok? E que é o slide que vos mostro agora, que é, quando vocês olham para medicamentos todos aprovados e todos disponíveis para cancro renal, vocês olham para uma fase até 2005, que é a chamada imunoterapia velha ou antiga. Porquê? Porque o que havia na altura era muito pouco. Havia o interferão, havia a interleucina 2, que era tóxica, e os resultados eram manhosos, mas num grupo de doentes, 1 em cada 10 doentes, tinham resultados fantásticos. Ainda há hoje pessoas vivas com estadio 4 que receberam interleucina 2 há 30 anos atrás. Okay? Mas depois, quando apareceram estes medicamentos a bloquear os vasos, os angiogénicos, foi uma grande revolução. O mundo todo parou, disse que isto ia ser a melhor coisa de sempre, e a verdade é que tivemos uma quantidade de antiangiogénicos aprovados. Começou por um sunitinib, depois o pazopanib, o sorafenib também foi dos primeiros, depois tivemos o axitinib, e depois o cabozantinib, e depois o lenvatinib, tivozanib, etc. E agora vocês olham para isto, e este é um slide que vos parece a quantidade de medicamentos que está disponível. Mas eu estou interessado em falar da última parte um bocadinho. O que é que aconteceu? Entretanto, no 2015, esta parte, descobrimos outro tipo de medicação, chamada imunoterapia. Não a velha, mas esta é nova. Porquê? São medicamentos que não vão ao cancro. O que fazem é diferente. Quando injetas um anticorpo deste tipo dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, esse anticorpo o que vai fazer vai dizer às nossas células de defesa, chamado sistema imunitário, olha, acorda, porque este tipo não é nosso, este tipo não é bom, o cancro não é bom. E como ele diz ao nosso sistema imunitário, ataca o cancro, o sistema imunitário, o nosso sistema imunitário vai defender-se e vai atacar o cancro melhor. Ou seja, o tratamento por imunoterapia, são chamados inibidores checkpoint, e há muitos, ok? Funcionam de forma indireta. E porquê é que funcionam? Porque o cancro é esperto. O que o cancro faz é, assim, para manter as coisas simples, olha para o nosso corpo e diz assim, oh meu amigo,
tu queres-me atacar, mas eu também sou muito bom. Imaginem que o cancro arranja uma roupagem de polícia e finge que é polícia. Então vêm os polícias do nosso corpo, olha, tu também és polícia. Sou, sim senhor, sou polícia, não me ataques, deixa-me em paz. E o sistema imunitário vai à vida dele e o cancro fica todo satisfeito de crescer. Isto é assim que acontece no corpo. E o que acontece com estes medicamentos? O medicamento é como se tenha a capacidade de remover a roupa do polícia e vocês veem que ele no fundo é um ladrão, não é polícia. E é assim que funciona. Então o polícia chega, eu sou polícia. Não és não, que eu estou a ver o teu fato e tu és ladrão. E ataca, leva ao ladrão. É assim, basicamente é assim que funciona. Isto chama-se inibidor checkpoint, é o termo científico, ok? E há muitos. No rim, há sobretudo 2 que mostraram grande eficácia. O nivolumab, também conhecido por Opdivo, e é o pembrolizumab. Portanto, o nivolumab inicialmente foi o primeiro a ser aprovado. Porquê? Pessoas que recebiam os medicamentos contra os vasos e progrediam, receberam o nivolumab e a verdade é que os doentes viviam muito mais tempo. E foi aprovado assim, um ensaio muito grande, as pessoas falaram muito tempo disto, e está publicado no New England, como outros, e passou a ser disponível para toda a gente. E depois, o que aconteceu... Desculpe. Isto é a explicação muito simples que ele está a dar. Não percebi, perdão. Não sei, se quiseres. Perdão, não estou a ouvir. Qual é a questão? Eu estava a falar com a minha mulher, peço desculpa. Desculpe. Ok. Podemos seguir? Estou quase a acabar. Eu peço desculpa. Não tem mal. Estava a dizer que lhe fazia bem ela ouvir também. Ok. Portanto, começou assim com o nivolumab, ok? E depois a pergunta que se fez a seguir, então, mas espera lá. Nós temos medicamentos que bloqueiam os vasos e resultam em cancro do rim e estão aprovados. E agora temos imunoterapia nova que resulta no cancro do rim. E que tal combinar os dois? E foi isso que se fez. E nos últimos 4 ou 5 anos, nós temos brincado, se quiserem, temos testado, não é brincado, não é nenhuma brincadeira, mas temos testado diferentes medicamentos, ora imunoterapia, ora angiogénicos. E juntamos os 2 tipos. E, portanto, o que vocês veem neste slide seguinte, eu sei que é um slide muito complicado, mas eu vou-vos basicamente destacar que nivolumab com o ipilimumab, que é outra imunoterapia, aqui está ele, uma combinação aprovada. Nivolumab com o cabozantinib, acabou de ser aprovado aqui nos Estados Unidos, será aprovado na Europa daqui a uns meses. Pembrolizumab mais axitinib, outra combinação de angiogénico com imunoterapia. Okay? Lenvatinib mais pembrolizumab vai ser aprovado daqui a pouco tempo. Estamos a dizer sempre a mesma coisa. Ou seja, combinar imunoterapia com imunoterapia, o caso do ipilimumab com o nivolumab, ou combinar uma imunoterapia com um tratamento-alvo, que é um angiogénico. Ok? E, portanto, eu não vou ainda chegar a muitas diferenças entre estes, quero-vos dizer mais 1 ou 2 coisas no slide seguinte, mas só parar aqui para mais uma coisa ou 2. Então, onde é que está o segredo? Se isto vai dar sempre aos angiogénicos e vai dar sempre à imunoterapia, onde é que está aqui o segredo? O segredo está em conhecer os dados para perceber que tipo de sequência de medicação é ideal. E outra coisa é, se nós passamos de usar um medicamento para usar outro, que é uma sequência de medicamento, por medicamento. E passamos hoje em dia a fazer o quê? Quando podemos, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, quando podemos, oferecemos de facto para doentes que vêm connosco com o estádio 4 por doenças celulonais, nós de facto hoje oferecemos para a maioria dos nossos doentes uma combinação, um cocktail de imunoterapias ou de imunoterapia com tratamento-alvo. Portanto, essa é a grande diferença desde há 3 ou 4 anos atrás. Ok? Há diferenças grandes do ponto de vista das diferentes combinações. Este slide não é para vocês estarem muito preocupados com isto, mas é sobretudo para vos mostrar. Tem aqui em cima, no Checkmate 2.14, para quem gostar de ler isto em inglês, é um ensaio que provou os 2 imunoterapias, nivolumab com o ipilimumab. Depois tem o Keynote, que aprovou uma imunoterapia, o pembrolizumab, com as pastilhas axitinib, o angiogénico, aqui está, é que nós chamamos axipembro. Depois, o caboniv é a mesma coisa, é o nivolumab com outro tipo de pastilhas, que é o cabozantinib. E depois o lenvatinib com pembrolizumab, vocês já estão a ver o padrão, não é? Isto vai dar sempre a mesma coisa. Há resultados relativamente diferentes, mas o que importa, a mensagem que importa, porque isso deixa só aos médicos, é porquê escolher o axitinib e o pembro em vez do ipinivo? Ou porquê escolher o caboniv em vez do axipembro? Eu penso que essa discussão para nós não é tão relevante.
porque tem muito que ver com o que está disponível hoje, porque tem muito que ver com o conforto do médico em utilizar estes 2 medicamentos versus os outros 2. Eu acho que a mensagem é, para vocês, é importante saber que um doente que é diagnosticado com estádio 4, tumores células renais estádio 4, deve ser, na maioria dos casos, oferecido uma combinação de medicação. E se não é oferecido, o médico tem que saber porque é que não está a oferecer. Isto é, uma das perguntas que se deve fazer ao médico, obrigado, doutor, sim senhor, faz sentido, diga-me uma coisa. Isto é um coquetel de medicamentos ou não? Quer dizer, é ou não é? E se não é, porquê é que não é? É porque o senhor não tem acesso, é porque não está aqui disponível ou porque eu não sou um candidato? Porque é verdade que, na maioria dos casos, deve-se oferecer uma combinação, mas não em todos. Há alguns casos, e eu falo disso daqui um bocadinho, em que é possível, se calhar falo já, é possível não fazer nada. Parece ser uma ideia louca, mas é uma realidade. E vou-vos mostrar porquê. Portanto, isto é um algoritmo que, no fundo, põe numa forma de um gráfico aquilo que eu tenho estado a explicar no nosso raciocínio quando nós estamos a pensar nestas coisas. Basicamente, vocês veem, um doente é diagnosticado com cancro renal, estádio 4, vamos facilitar as coisas. A primeira pergunta que nós fazemos é: precisamos de começar tratamento hoje ou não? Porquê é que isto é importante? Porque existe evidência científica, um dos meus mentores, que é o Brian Reed, ajudou a formar essa evidência, que nem todos os tumores do rim andam à mesma maneira, crescem à mesma velocidade. Há tumores do rim que crescem muito lentamente. E para esses, o melhor é não tocar, curiosamente. Ou seja, se vocês escolherem, se vocês tiverem 10 doentes, vai haver um doente em cada 10 com cancro de rim metastizado, estádio 4, em que o melhor tratamento que podemos oferecer é estar quietos. Isto porquê? Porque o tratamento vai crescer a doença vai crescer tão lentamente, que o tempo mediano até começarmos o tratamento é quase 2 anos, é ano e meio. E foi ano e meio que a pessoa ganhou sem haver crise, porque a doença não está a explodir, não está a crescer, e ganhámos porque não tivemos que usar nenhum medicamento. Ganhámos nós, ganhou o doente, sobretudo. Então, mas dizemos assim, então, mas como é que você sabe que a doença está a mexer ou não? É com as TACs. São TACs feitas a cada 2 ou 3 meses e conseguimos perceber rapidamente se a doença mexe rápido ou mexe devagar. Portanto, é apropriado, em alguns casos, esperar 8 semanas, 10 semanas, antes de decidir, vou começar tratamento ou não. Ok? Depois vamos dizer assim, vamos começar tratamento. A doença está a mexer, nós temos que começar a tratamento. O objetivo de tratamento não é cura, infelizmente. Porquê? Porque na vasta maioria dos casos nós não conseguimos livrar-nos do cancro. Mas nós conseguimos uma coisa, na maioria dos casos, nós conseguimos mantê-la igual ou diminuí-la. E fazer isso durante muito tempo. E é por isso que tratamos as pessoas. Porque se os nossos tratamentos não fizessem nada disso, nós não tratávamos as pessoas, como é evidente. E portanto nós tratamos as pessoas porque, por um lado, conseguimos controlar a doença, igual ou reduzi-la, em poucos casos, 1 em cada 10 casos, sobretudo com aquelas coquetéis que vos mostrei, a doença vai desaparecer. 1 em cada 10 doentes, com estádio 4, que começa tratamento, em 1 em cada 10, a doença desaparece. Que é impressionante, mas é verdade. E depois, e também melhora a qualidade de vida. E, portanto, é por isso que nós tratamos as pessoas. Depois a pergunta aqui, é um candidato para imunoterapia, sim ou não? Se não é um candidato para imunoterapia, vamos imaginar. Falei-vos há bocadinho de, há doentes que a doença é tão devagarinha, que o ideal, o tratamento recomendado é de facto estar quieto. Está quieto, vamos ver o que é que acontece. Não há razão para começarmos o tratamento hoje. Mas há alguns doentes, outro doente, se vocês pensarem em 10 doentes, vamos estar quietos. Outro doente, se quiserem, nós vamos dizer assim, a doença mexe, mas mexe muito pouco. E é um doente com bom risco. Isto não é bom risco, porque uma pessoa dizer bom risco, só mostrar este slide durante um segundo. Quando nós dizemos risco, é uma coisa objetiva. Usamos fatores. Não é, eu olho para um doente, o senhor é de bom risco ou de alto risco. Não é nada disso. Há muitas pessoas que fazem isso, mas não é assim. São fatores objetivos. Por exemplo, os critérios do IMDC, ok? Nós usamos o aspecto do doente, de facto, é o chamado performance status. Nós usamos do diagnóstico ao tratamento menos de 1 ano, usamos se há anemia, se não há anemia, se há cálcio alto, se não há cálcio alto, se os neutrófilos estão aumentados, se não estão, se as plaquetas estão aumentadas ou não. Isto é um score, e o score vai-nos dar o tipo de risco. Há risco bom, há risco intermédio, há alto risco, ok? Voltando atrás. Nos doentes de bom risco, alguns doentes de bom risco, de facto, ficam muito bem tratados com as pastilhas que vos falei que são angiogénicos. Porquê? A doença é tão lenta e responde tão bem às pastilhas que vos falei, ao tratamento-alvo com angiogénicos, que não vale a pena trazer imunoterapia em cima. Se calhar vamos causar mais efeitos secundários do que o benefício que vamos ter.
E, portanto, é verdade, volto a dizer, é para a minoria. Se quiserem pensar em 10 doentes, vai ser esse exemplo. Em que nós damos um medicamento desses, vamos fazer um medicamento, às vezes até paramos o medicamento, depois voltamos a retomá-lo, depois voltamos a parar, e o doente vai seguindo, está porreiro e vive anos e anos assim. E, como veem, não foi preciso um coquetel. Mas, na maioria dos casos, não é assim. Nos 7 a 8 doentes em cada 10, infelizmente, não é assim. E, portanto, descendo aqui o algoritmo, vocês olham, é aqui que começa a entrar que tipo de doença que a pessoa tem. O senhor tem tumor de células renais ou não? Então, se tem, começamos a usar o risco para escolher o tipo de recomendação, do tipo de coquetel a usar. O senhor tem tumor de células não claras? Tem, sim, senhor. Muito bem. Tem características sarcomatoides? Sim ou não? Ou seja, eu acho que já é complicado demais. Qual é a mensagem? A mensagem é, primeiro, perceberem que isto não é um tipo que fecha os olhos e acha, pá, olha, hoje vou fazer esta combinação porque acho que é boa, porque li ontem na revista. Ou amanhã vou pôr aqui a medicamento porque acho que o senhor é capaz de coisas. Isto não vai lá com o olhómetro. Isto é tudo objetivo. E, portanto, qual é a diferença entre um médico geral e um médico que faz cancro de rim? É esta. É um cancro médico geral, sabe os medicamentos no geral que vos mostrei, sabe a lista e vai lá um bocado ao olhómetro. Médicos que tratam cancro de rim frequentemente sabem o que estou a dizer, de maneira a que conseguem argumentar para o doente, conseguem utilizar os argumentos que são os válidos internacionalmente para dizer assim, olha, não, o senhor, na minha opinião, deve fazer a combinação X porque o senhor não tem um alto risco, porque tem doença que está a crescer rápida, porque está sintomática, etc. Portanto, o que eu estou a tentar mostrar é, de facto, esta doença, nem todos os médicos sabem tratá-la porque não é frequente. E há médicos que veem cancro de rim 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano. Portanto, a minha outra mensagem é essa, é quando vocês procuram um médico para o vosso tratamento, procurem alguém que faz isto frequentemente, porque isto é relativamente não frequente, a doença, para muitos médicos estarem desconfortáveis a tratá-la. Portanto, isso é a minha outra mensagem. Depois, é importante fazer exames de TAC. Porquê? Porque isto não vai lá cheirá-lo com cheiro a caril, como diz o Ricardo Luz Pereira. Isto é, nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer ao tumor com TACs. E não é preciso PETs. Eu esqueço-me, nós em cancro de rim raramente fazemos PETs na realidade. Eu sei que é uma moda em fazer isso e numa PET substitui muitos exames, mas na realidade não precisamos de PETs para nada. Portanto, isso é uma coisa que também gostava de dizer. Se houver PET disponível, está disponível, mas não tratamos melhor ou pior o doente por não haver PETs disponíveis. Nos Estados Unidos não usamos PETs, só para vos dar um exemplo. E, como sabem, não tratamos os doentes pior. Mas, portanto, fazer TACs é importante e fazer TACs nos tempos adequados. Por exemplo, vocês começam um medicamento hoje. Normalmente temos que esperar à volta de 8 a 12 semanas para saber se o tratamento está a funcionar ou não está a funcionar. Isto porquê? Porque se nós repetimos TAC a cada 4 semanas, o que nós vamos ver não vai ser conclusivo. Isto é, nós não vamos conseguir dizer que a doença está ou não está a resultar. No geral é assim. Depois, é preciso usar uma escala de prognóstico, não é? O senhor te acaba o risco, o senhor parece-me bem e tal, vai andando bem. Não, é uma coisa objetiva. Há fatores que nós utilizamos para calcular o risco, como vos falei. Depois, o que é a segunda opinião? A segunda opinião é importante, mas pode não ser segunda opinião. Pode ser uma opinião que é concordante com a primeira. Ou seja, quando a pessoa vai procurar uma segunda opinião, é recomendado que o faça. Mas não quer dizer que seja diferente. Há médicos que em Portugal, por causa do ego, têm que dizer qualquer coisa diferente. Não é? Está na moda, um gajo tem que dizer qualquer coisa diferente para dizer uma coisa diferente. Não é assim. Uma segunda opinião é uma opinião independente. Isto é, a pessoa pega nos dados, não é? Pega nos dados e a pessoa avalia o caso e diz, olha, na minha opinião acho que é isto. Portanto, eu, por exemplo, faço montes de segundas opiniões, nunca pergunto o que é que o médico da primeira opinião, se quiserem, ofereceu. Isto porquê? Porque eu não quero ser enviesado por aquilo que o doente ouviu de outra pessoa. Eu quero que, quando o doente vem ter comigo, eu quero que ele perceba porque é que eu acho que é aquele medicamento e não é o outro, e qual é que é a recomendação em base em quê, não é? Porque eu acordei aquele dia bem disposto ou mal disposto. E depois, pergunto o que é que ele ouviu que é diferente daquilo que ele tinha ouvido anteriormente. E há muitas vezes em que a recomendação é a mesma. Isso é bom. Não é nada mal com isso. Isso é bom. E qual é que é a utilidade da segunda opinião? É útil porque dá descanso e dá confiança que a equipa que está a tratar essa pessoa e a família é uma equipa que a pessoa e a família se sentem confortáveis. Isso é muito, muito, muito importante. Porquê? Porque isto é uma maratona, isto não é um sprint. Nada se vai resolver em 2 ou 3 meses, ou em 6. E, portanto, como é uma maratona, é bom que a pessoa e a família se sintam confortável com essa equipa. E depois há outra coisa. Quando se vai buscar uma segunda opinião,
não se deve fazê-lo depois de começar o medicamento. Isto porquê? Quando se vai buscar uma sua opinião, diz assim, olha, o senhor analise lá o meu caso, ou o caso do meu familiar, e diga-me lá, o que é que o senhor fazia? Ora, para fazer essa pergunta, o doente não pode estar a tomar alguma coisa, não pode ter começado. Se começar, o que o médico vai dizer é, então, mas o senhor já começou, agora faz. Ou seja, nós não anulamos o início desse tratamento. Porquê? Porque os tratamentos não são infinitos. E, portanto, se a pessoa começou no tratamento qualquer, faz de conta, a pessoa vai dizer assim, olha, vamos lhe dar o benefício da dúvida então, o senhor continua este tratamento e, portanto, quando deixar de funcionar, venha falar comigo para eu dizer-lhe o que é que eu poderia fazer diferente. E isto inclui também ensaios clínicos. Eu acho que isto é muito importante. Falar dos ensaios clínicos, eu acho que é o meu último slide, e depois vou parar para perguntas e respostas, que é o seguinte. O ensaio clínico, isto não é testar nada em ratinhos. Os ensaios clínicos é muito fácil explicar, e eu vou tirar isto só porque acho que não preciso de mais slides, para dizer o seguinte, sobre os ensaios clínicos, sobre segunda opinião. Os ensaios clínicos funcionam da seguinte forma. Nós desenvolvemos um medicamento, faz de conta no laboratório, e são resultados fantásticos. Nós trazemos-los para as pessoas. A primeira parte do ensaio, ou a primeira parte do desenvolvimento do medicamento chama-se fase 1. Ou seja, nós procuramos provar que o medicamento é seguro. Isso é o fase 1. É a fase mais precoce em que os doentes podem ter acesso a um medicamento novo. O medicamento de prova é seguro, sim senhor. As pessoas passam bem, não têm efeitos secundários manhosos, não houve mortes pelo medicamento, vamos seguir em frente. A fase 2. Fase 2, nós provamos que o medicamento é eficaz naquela doença. Isso é o fase 2. Sim senhor, provamos que o medicamento é eficaz, seguimos para a fase 3. O que é o fase 3, no geral? Compara o medicamento novo com o que é considerado o standard, naquele caso, aprovado. E, portanto, depois vai-se dizer assim, o medicamento novo é melhor ou igual que o antigo, que o que já existe ou não. Se for pior, não é aprovado. Se for melhor, é aprovado e passa a ser um novo medicamento nesse momento. Portanto, este é o processo de desenvolvimento de qualquer medicamento. Okay? Quando eu digo que fazemos ensaios clínicos, ou faço investigação aqui nos Estados Unidos, a investigação que eu faço é esta. Eu não faço investigação em laboratório. Portanto, o que eu faço aqui é, eu tenho ensaios abertos, em diferentes momentos de cancro de rim, por exemplo, e ofereço a cada momento. Ora, qual é que é a questão disso? Isso é assim em todo lado, em questão em Portugal, como é nos Estados Unidos, como é na China, em todo lado. Se um doente começa um medicamento e depois vai pedir uma segunda opinião e vem ver o Barata, por exemplo, e o doente vem ver o Barata e começou o Sunitinib há uma semana, e eu tenho um ensaio clínico, já não posso oferecer o ensaio clínico. Porquê? Porque os ensaios clínicos exigem que a pessoa esteja a progredir sobre o medicamento que esteve ou que não comece um medicamento novo. Se a pessoa começa um medicamento novo, automaticamente fica desqualificada para o ensaio clínico. Portanto, a minha mensagem é, não há nada de mal com a segunda opinião. Muitas vezes a segunda opinião é a mesma da primeira e não tem mal nenhum nisso. E deve-se fazer, os momentos ideais para se fazer é antes de começar um tratamento novo. Porque é aí que vocês podem verdadeiramente ser oferecidos algo diferente. Vamos imaginar, os capuzes hoje têm um ensaio e a Fundação, por acaso, nesse caso, não tem um ensaio para vocês. Vocês começam o tratamento na Fundação, vão para os capuzes, dizer lá a perguntar ao Dr. Ricardo, da Luz, olha, o que é que o senhor tem? O Dr. Ricardo vai dizer, e bem, eu neste momento não tenho nada para lhe oferecer diferente, porque o senhor já começou o tratamento e está tudo bem. Pronto, vamos seguir este tratamento e vamos ver se corre bem ou se corre mal. Portanto, essa é outra mensagem que eu acho que é importante para vocês saberem. E quanto mais pessoas souberem disto, melhor, porque evita, às vezes, falta de comunicação, as pessoas estão sempre a trabalhar para o mesmo, e pronto, eu vou parar aqui. Quero só dizer mais uma coisa. É verdade que aquilo que eu tenho acesso nos Estados Unidos é muito diferente daquilo que existe de acesso a Portugal. É verdade que podíamos passar aqui um dia a falar como é que as coisas poderiam ser e não são, mas, na minha opinião, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo, só há uma forma de mudar Portugal no sentido em que vocês terem acesso aos medicamentos que estão disponíveis noutros lugares. É fazerem o que estão a fazer. É, em associação, tentarem ser o mais honestos intelectualmente e científicos possível. Como é que isso faz? Organizarem-se em conferências, convidarem médicos para vos ajudar a delinear planos de ação, para delinear posições oficiais, porque vocês juntos terão mais força, porque sozinhos não têm força nenhuma porque é um tumor pouco frequente. Mas só vocês ao fizerem isso, organizarem-se, terem médicos profissionais do vosso lado, que vos ajudam cientificamente a dizer não é por aí, é por aqui, porque isto não pode ser feito por esta razão ou por outra.
e conseguirem, com isso, tornar uma posição, já não é o Francisco, ou o Alfredo, ou a Ana, ou o que for, a dizer eu quero isto no meu hospital, é a Associação de Cancros Renais a fazer isto com o apoio de médicos que fazem cancro do rim, por exemplo. E, portanto, por exemplo, coisas como organizarem uma reunião em que têm patrocínio de indústria ou outro, em que estão médicos que vão falar com vocês, fazem sessões em conjunto, chamam comunicação social, fazem posições conjuntas, publicam em Portugal posições conjuntas. Isso são tudo maneiras de fazer pressão e, como sabem, em Portugal governa-se muito sob pressão. E a pressão domina muito o que se decide. E, portanto, parece-me que é uma forma positiva de tratar melhor doentes com cancro renal em Portugal. Nos Estados Unidos já acontece, eu não estou a dizer nada, não estou a dizer nada novo aqui, porque isto já acontece. Mas em Portugal ainda não acontece, mas já acontece o principal, que é vocês começarem a conhecer-se uns aos outros. Portanto, isto era o que eu queria dizer e vou parar aqui. Passei 4 minutos, eu estava a pensar por 40 minutos, teve 20 pelo menos para perguntas e respostas, mas eu vou parar aqui e estou disponível para qualquer coisa que queiram perguntar ou dizer, ou que eu não tenha explicado bem, ou... enfim, estou disponível para vocês. Bem, se calhar, como uma vez que não está ninguém a perguntar, vou fazer uma pergunta, porque a minha situação... Antes de mais, boa tarde, Dr. Pedro e restantes. Meu nome é Ricardo Branca. Não sei se consegue me ouvir. Consegue? Pronto. Eu gostei de ouvir uma expressão que você usou. Eu sou seguido pelo pelo Dr. Miguel Almeida, na Fundação Champalimau. E é engraçado que tanto a expressão que você usou, o bom doente, um bom estádio, por assim dizer, não foi bem a expressão, agora estou-me... Bom risco. Foi bom risco. Eu ouvi muitas vezes isso, porque eu tenho um tipo 1, o meu tipo é tipo papilar. Eu fui seguido durante um ano, sempre com a intenção de não ser retirado. Eu tinha 3 nódulos, um deles fora e um dentro, os 2 dentro, aliás, devidamente capsulados. Portanto, estavam, e durante um ano não mexeram. E o médico dizia-me sempre a mesma coisa: vamos observar, vamos observar, vamos observar. Quando retirou, ele realmente disse-me: olha, afinal não era um oncocitoma, daquilo que se pensava era um tipo papilar. Tanto que eu não faço medicação. Portanto, serei daqueles que estou aqui dentro de um prognóstico a seguir o protocolo de ser observado. E é isso que eu estou a fazer. Portanto, mas é bom ouvir aquilo que o doutor disse, das combinações. Aquilo que me está a dizer eu já ouvi. O meu médico, por acaso, foi uma coisa sempre que foi explicar ligeiramente o que é que estava disponível no mercado e as combinações possíveis. Portanto, ele preparou-me, caso fosse tumor de células claras. Felizmente não foi. Deixou-me tranquilo. Até me disse-me: olha, dentro do azar você de certa forma ganhou, por assim dizer, uma lotaria, porque pelo menos não é dos mais agressivos. É lógico que a gente sabe que é um cancro, não é? Lá está. Diga. Posso comentar, Ricardo, porque eu vou só pedir para mantermos isto relativamente curto, senão acabamos de fazer uma discussão de cada um dos vossos casos e depois não há problema geral. Mas não, é só pela questão de ser um tumor papilar. Deixe comentar-lhe o que disse com 3 ou 4 pontos. Número 1, portanto, você tem um tumor de células não claras. O papilar é um tipo de células não claras e é o tipo mais frequente de células não claras. Acontece à volta de 10, 15% dos casos. Esse é o meu primeiro comentário. O segundo comentário: é verdade, a maioria dos tratamentos que utilizamos em células não claras, incluindo papilar, dependendo de onde estamos, utilizamos o que está disponível em células claras ou fazemos tratamento com monoterapia, ou seja, um medicamento só. O que me descreveu parece-me perfeitamente adequado. É verdade, é preciso dizer que o risco, na verdade, foi desenvolvido para doentes com células claras e não para células não claras. Esse é um pequeno pormenor. Mas eu concordo. Ter ouvido bastante e nunca ter ouvido tanto, daí o meu interesse. Desculpe lá interrompê-lo. Pronto, portanto, o risco é importante utilizar, mas também é verdade que foi desenvolvido para células claras, não para células não claras. No entanto, dito isso, é muito razoável uma abordagem de observação, provando o ponto que falámos anteriormente, que é a doença não mexe, nós também não mexemos. A equipa que ganha não se mexe. E, portanto, parece muito, muito correto e adequado. Há um pormenor que eu quero dizer. É verdade que em Portugal, por bastantes restrições, às vezes é difícil ter acesso, por exemplo, a um cocktail de medicações que está disponível para células claras. Eu posso lhe dizer, tem que ser transparente, aqui nos Estados Unidos, todos os meus doentes com cancro de células não claras recebem um cocktail. Se for para tratar. Que é diferente do que estamos a falar do seu caso. Mas interessa-me falar no geral. E, portanto,
Isto só para dizer que a evidência científica que existe hoje para células não claras, sobretudo papilar, é com dois tipos de medicamento. É com o cabozantinib e com o sutinib. Mas também é verdade que nós sabemos que os cocktails são provavelmente mais eficazes que um tratamento só. E, portanto, isto é um exemplo de como nós, por vezes, vamos para além daquilo que é evidência científica para justificar a utilização de medicamentos para os nossos doentes. Mas em resumo, e não querendo particularizar muito, mas só um bocadinho, só para dizer, aquilo que descreveu parece-me perfeitamente adequado e, apesar de não ser células claras, o caminho que se optou foi bom e fico feliz que você tenha um tipo de doença mais indolente, porque isso é bom. Obrigado. Doutor Pedro, se me dá licença só uma palavrinha primeiro para lhe agradecer estas palavras, porque eu penso que, quer como doente, quer como associação, o que nós precisamos é de informação e de esperança. E eu acho que o Dr. Pedro acabou de nos dar muita e boa informação e esperança também. E depois uma perguntinha mais pessoal que tem a ver com a situação do tal 1% que se considera curado. Como se chega a essa conclusão? Quando os nódulos desapareceram completamente, quando não mexem, quando por outras análises? Claro, boa pergunta. Não é 1%, é 10%. Acredito ou não? 10%. Exatamente, sim, 1 em 10. 10%, que é 1 em cada 10 doentes. Enfim, podemos voltar uns slides atrás. Isso é verdade com os coquetéis diferentes que utilizamos, com o ipinivo, axipembro, cabonivo, anda à volta disso. Lenvatinib pembro chegou aos 15%. E como é que nós sabemos isso? Vamos repetindo TACs. E o que acontece? Nós sabemos onde é que a doença está no início, vamos controlando ao longo do tempo. E a doença vai reduzindo e chega um dia, faz os TACs e não vemos doença. Nós não sabemos se essa doença ter desaparecido é cura ou não é cura. Porquê? Porque se eu parar os medicamentos, a doença voltar a crescer, não é cura. Cura significa a pessoa está livre de doença para sempre. Ora, isso é muito difícil de dizer. Então, o que é que nós dizemos? Dizemos que está em remissão. Mas o conceito em remissão é diferente para as pessoas. As pessoas pensam que estar em remissão é a doença está lá, mas está controlada, não mexe. Isso não é em remissão, do ponto de vista científico. É remissão para a pessoa, e eu não estou a criticar o que as pessoas dizem, mas estou só a descodificar a linguagem que nós usamos. Nós médicos dizemos a doença está em remissão, isto é, nós olhamos para os TACs, não vemos doença. Para um doente dizer, eu tenho a minha doença em remissão, quer dizer que ela diminuiu ou está igual e não mexe, não vai para lado nenhum. Está a dormir, se quiser. Portanto, só para clarificar, para mim, aquilo que eu disse, 1 em cada 10 doentes, a doença desaparece dos TACs. Não quer dizer que a pessoa esteja curada, mas quer dizer, como é que sabemos? Vamos repetindo TACs, até podemos parar a medicação, a doença continua a não aparecer, vamos repetindo TACs, ao fim de 1 ano ou 2, se calhar em vez de repetir os TACs 3 ou 4 meses, começamos a repetir os TACs de 6 em 6 meses, a doença continua a não voltar e vamos seguindo. Estes doentes receberam interleucina 2 dos anos 90, que também se faz no melanoma. Nós hoje sabemos que estavam curados porque tiveram décadas sem a doença nunca voltar. E, portanto, há esperança para tumor de cancros renais. Nós estamos a tratar muito melhor do que estávamos a tratar há 5 anos atrás. Não dá dúvida absolutamente nenhuma. Eu nem sequer quis trazer aqui, porque achei que isso saía muito do objetivo 2, o que é que está para vir, e há muita coisa para vir. E, portanto, não há dúvida nenhuma que há esperança. E estou de acordo totalmente consigo que, se percebermos onde é que nós estamos hoje, de onde é que nós viemos e o que é que o futuro nos traz, é meio caminho andado para conseguirmos fazer a pressão positiva para toda a gente ser tratado da melhor maneira possível no mundo, sabendo que, infelizmente, não vamos conseguir ter todos os doentes em remissão e estamos ainda um bocadinho longe, conseguimos curar a maioria dos nossos doentes, estamos longe disso. Mas não estamos longe de oferecer para a maioria dos doentes mais vida e mais qualidade de vida. Ok. Eu agora tinha aqui várias questões. Então põe lá tu. Pronto, a primeira é, no caso das combinações de medicamentos, e imagino que eu estou a tomar o axitinib e o axitinib deixa de funcionar. É uma combinação de outro medicamento com o axitinib, faz sentido eu tomar ou não? Não. Boa pergunta. A resposta é simples. Não temos evidência hoje nenhuma que em progressão após axitinib ou após um TKI, que é como nós designamos a terapêutica angiogénica, TKI porque é tyrosine kinase inhibitor, é como a tua.
Portanto, TKI, estamos a falar de traduzindo, é inibidor da creatina quinase. Inibidor de tirosina quinase, é isso. Exato. Trazer um medicamento em cima dele, não temos evidência que seja melhor. E como não temos evidência que seja melhor, não o fazemos. Há uma exceção que eu tenho que dizer em relação ao axitinib, porque o meu mentor foi, na verdade, o pai do axitinib. O Brian Rini desenvolveu o axitinib no mundo, enfim, nos Estados Unidos, mas no mundo. Que tem a ver com a dose titration, isto é, como mexer na dose. O axitinib toda a gente começa a 5 mg 2 vezes por dia. Nem toda a gente tolera 5 mg 2 vezes por dia. Mas o Brian Rini desenvolveu um protocolo que há médicos que sabem, outros que não sabem, e que tem que ver com o seguinte: tem que ver, primeiro, se resulta ou não resulta. Uma pessoa que toma 5 mg 2 vezes por dia e está a resultar, a doença está a diminuir, a pessoa vai andando com 5, mesmo que não tenha efeitos secundários nenhum. Mas, vamos imaginar, uma pessoa não tem efeitos secundários nenhum e a doença não está a diminuir, está a crescer um bocadinho. Eu posso subi-la para 7 e para 10, 2 vezes por dia. Isto porquê? Porque a dose é individual. Por outro lado, a doença está a diminuir, mas o doente está a passar mal com efeitos secundários do medicamento. Nós podemos diminuir para 4, podemos fazer 4 mg de manhã, 5 à noite, podemos fazer 4 de manhã, 4 à noite, podemos fazer 3 de manhã, 4 à noite, e etc. Eu tenho doentes que estão a 2 mg de manhã, 2 à noite, por exemplo. E se isto for o suficiente para manter a doença estável, encantados. Porquê? Porque, lembrem-se, os inibidores angiogénicos não curam ninguém. Ou seja, a pergunta do Alfredo, penso eu há pouco, que em relação à remissão-cura, os angiogénicos, mesmo que a doença desapareça, se eu parar o medicamento, eu sei que a doença vai voltar a crescer. É diferente da imunoterapia. Portanto, isso isso não quer dizer que não seja uma boa notícia a doença ir embora. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, nós sabemos que os tratamentos angiogénicos não são curativos. E, portanto, eles levam os tumores à fome, porque o sangue não chega lá, e, em alguns casos, há doentes que a tomar isto décadas. Sim, eu estou a tomar 3 mg e estou bem. Pronto, estou estável. Mas respondi à sua pergunta, não respondi? Sim. Só mais outra coisa. E agora, isto é mais uma segunda opinião. Houve uma senhora de Paris que entrou em contacto comigo, cujo pai tem 68 anos, tem insuficiência cardíaca, tem insuficiência renal e tem problemas hepáticos. E foi-lhe diagnosticado um tumor no rim. E o médico não o quer operar por ele ter estes problemas todos. Qual é a sua opinião? É muito provavelmente verdade. Eu não estou a ver os exames, não estou a ver nada, mas é preciso dizer que não é um dos fatores de risco para tumores de rins é, na verdade, a insuficiência crónica, a insuficiência renal crónica. Mas isto não é uma associação de insuficiência renal. Existe uma associação de insuficiência renal e, portanto, fico muito contente quando vocês esclarecem isso no WhatsApp, porque é mesmo assim. Isto não é, vocês não querem estar associados à insuficiência renal. Pois não, é que não estamos, porque são coisas completamente distintas. Completamente diferente. A insuficiência renal é dominada pelos nefrologistas e diálise, isto tem nada a ver. Agora, é verdade que doentes em insuficiência renal crónica têm mais probabilidade de serem encontrados com tumores renais pequenos. Porquê? Porque têm que fazer scans ao rim com mais frequência. Okay. E o tumor de células renais é um tumor silencioso. Sim, pois é. Voltando à sua questão. O que me está a descrever essa doente, que infelizmente tem problemas renais, hepáticos e cardíacos, ou cardiovasculares, é uma doente, infelizmente, que para se levar ao bloco operatório e tirar a massa renal, é preciso ela sobreviver. Pois é. Ora, isto começa por aí. Portanto, o risco cirúrgico é muito aumentado, pelo que me descreveu. Tem que tolerar a anestesia e tem que tolerar o procedimento cirúrgico. E há muita gente que morre no bloco operatório. Portanto, essa decisão de nós não podemos fazer cirurgia é uma decisão que, na minha opinião, tendo em conta o que disse, parece-me adequada. Depois, há outra questão. Os tumores renais, no início, na verdade, crescem à volta de 2 milímetros por ano. Sim, neste caso acho que tem 3 centímetros. Sim, está bom, mas o que estou a dizer não é o tamanho absoluto. É a diferença, é o crescimento ao longo do tempo. Sim. E um tumor de menos de 3 centímetros nós consideramos um tumor pequeno. Ora, é muito adequado, principalmente para pessoas com outros problemas e pessoas que não são novas, no sentido, novos são todos, mas há pessoas mais novas que outras. Sim. Se for uma pessoa de 30 anos, é diferente uma abordagem de uma pessoa de 80, como vocês compreenderão. Claro. Mas como sabemos que o crescimento de doença dos tumores renais, em média, anda à volta dos 2 milímetros por ano,
é muito provável que essa pessoa, infelizmente, tenha a vida comprometida ou a sobrevivência influenciada pelos seus outros problemas do que pelo tumor renal. Ok. Portanto, é muito Doutor, provável que o tumor renal nunca determine a sobrevivência dessa está pessoa. respondido. Como eu tenho aqui mais, para abreviar. Deixa-me Está só bem, pôr ok. uma questão. Arthur, diz. É assim. Um doente com câncer de rim avançado, que tenha eventualmente já passado por 2 fases de tratamentos com os TKIs, posteriormente com o anticorpos, agora volta, por exemplo, aos TKIs. Algum impedimento do ponto de vista científico em que ele não possa vir chamemos-lo assim, numa quinta linha, a usar a combinação de 2 fármacos? Boa pergunta. Não há impedimento que não seja o financeiro, mas uma pessoa que falhou 4 linhas e que viu angiogénicos e viu imunoterapia, a probabilidade de usar 2 em conjunto, a probabilidade disso ser melhor do que sequência é mínima. Porquê? Porque já provámos o ponto, o tumor já provou o ponto que infelizmente progrediu num tipo e noutro tipo. E não há razão nenhuma que ao trazer os 2 numa quinta linha seja melhor do que fez anteriormente. Esse é um ponto. E o segundo ponto, um doente que tenha visto 3, 4, 5 linhas é um doente em que o nosso objetivo é, obviamente, não é a cura, mas é controlar a doença e ganhar tempo. Isto porquê? Porque nós falhámos as primeiras 4 tentativas e não vamos na quinta tentativa conseguir aquilo que não conseguimos nas outras 4 anteriormente, certo? Porque nós não reservamos os melhores tratamentos para o fim. Não há aqui jokers para jogar. Não há segredos. O melhor tratamento deve ser sempre o primeiro. Porquê? Porque é verdade que os TKIs funcionam uns a seguir aos outros, mas também é verdade que, tirando algumas exceções, vão perdendo eficácia. O segundo é normalmente menos eficaz que o primeiro. O terceiro é normalmente menos eficaz que o segundo. Ou seja, numa quinta linha, é pouco provável que o TKI que nós escolhamos aí vá fazer aquilo que os outros todos não fizeram. Vamos imaginar, uma pessoa que tem uma mediana, olha-se para o historial e teve um TKI à volta de 6 a 9 meses, a cada um, é pouco provável que nós, no TKI, agora vá controlar a doença por 3 anos. Se é que faz sentido. Há diferenças entre TKIs. É verdade que há diferenças entre TKIs. Há TKIs mais puros que outros, mais recentes que outros, mas nós não podemos estar à espera que um TKI que tem um mecanismo de ação, de forma como atua, é semelhante, não é igual, é semelhante ao outro, não podemos estar à espera que o benefício que tiremos seja o triplo. Faz sentido? E, portanto, diria que, no geral, é verdade que eu já fiz isso. Numa quinta linha, já ofereci uma combinação de medicamentos, mas, no geral, é para doentes muito selecionados. E acho que respondi. Ok, posso continuar então. Agora são questões políticas. Levantinib mais everolimus. Foi feito um ensaio clínico e deu resultados muito bons, mas o Infarmed chumbou isto, e a desculpa é que o ensaio clínico tinha pouca gente. Sim. O que é que nós, enquanto associação, podemos fazer para ver se obrigamos o Infarmed a... Espera lá. Antes da questão política é importante falar de evidência científica. Isso não é mentira. O lenvatinib e everolimus é uma combinação que eu utilizo e foi, de facto, aprovada nos Estados Unidos com base num ensaio pequeno, como disse. E bem, é um fase 2, 3 braços, 50 pessoas em cada braço, 50 pessoas recebeu a combinação, 50 pessoas recebeu lenvatinib, 50 pessoas recebeu everolimus. E aquilo que mostrou foi a combinação quase que duplica o tempo até progressão, comparado com um ou com o outro, sobretudo com everolimus, que é basicamente, vocês viram que eu não falei do everolimus hoje, e a propósito, porque é um tratamento que passou a ser quase obsoleto. Sim. E é tóxico e é quase obsoleto. A eficácia no cancro de rim é muito, muito baixa. E foi por isso que eu não o trouxe, porque acho que é pouco relevante. Mas, outra questão, e portanto, isto para dizer, já usei? Sim. Está aprovado? Sim. A pergunta que o Francisco me faz é uma pergunta um bocadinho diferente, que é, devemos utilizá-lo e quando? Ou sim, ou não, ou às vezes? Ok. O lenvatinib e everolimus é uma combinação que é favorita por muito, muito pouca gente do nosso grupo. Porquê? Porque é altamente tóxico. Os doentes não podem com gato, como é que se diz, qual é a expressão portuguesa? Os doentes têm muitas toxicidades com estes 2 medicamentos.
E eu posso lhe dizer que eu utilizo o lenvatinib com everolimus para dar lenvatinib sozinho, porque a aprovação é em conjunto. E raramente faço a combinação dos dois. Porque o meu objetivo, como falei anteriormente, o nosso objetivo não é... Eu não estou à procura de 3 meses mais até a doença mostrar-se pior. O objetivo é que o meu doente não morra com efeitos secundários de uma medicação que estamos a fazer que eu sei que não é possível curar. Ou seja, voltando ao início, é discutível, quando se pomos os pratos na balança, é mais discutível que o caso do lenvatinib com o everolimus estar disponível ou não estar disponível, se houver outros que podem fazer o trabalho semelhante, com mais tolerância que esses dois. Portanto, eu acho que o lenvatinib e o everolimus devia estar disponível em Portugal. É verdade que ele não foi desenvolvido por um ensaio de fase 3. Isso é uma crítica e ninguém a pode tirar. E só foi aprovado pela FDA porque é considerado no cancro do rim haver o conjunto de opções é limitada. Mas parece-me que há guerras mais importantes que vocês podem ter, se quiser chamar guerra política, ou pressão política, do que a pressão do lenvatinib e everolimus. Por exemplo, parece-me que é mais importante vocês terem o tivozanib disponível, porque é só um medicamento. Acabou de se mostrar que é superior ao sorafenib aqui nos Estados Unidos, com o Tivo 3, e que, na verdade, está aprovado na Europa em primeira linha. Nós não usamos em primeira linha, mas está aprovado. E, portanto, eu diria, um doente que viu cabozantinib, viu axitinib, que viu nivolumab, não me choca nada que, em vez de lenvatinib e everolimus, visse o tivozanib, por exemplo. Ok. E, portanto, eu não sou contra, como lhe digo, eu uso, mas tem que ser transparente consigo. E é esta balança que às vezes é difícil explicar. Agora, se todo o resto estiver disponível e a pergunta seja, devemos também ter o lenvatinib e everolimus? Força, vamos tê-lo. Mas posso lhe dizer, Francisco, a maioria dos doentes não vai tolerar a combinação. É tóxica. E nós usamos uma dose... E a prova disto, já contámos um bocadinho de história, foi desenvolvido com uma dose de 18 mg com 5 de everolimus em combinação. E a FDA, sabe o que é que fez? Disse assim, epá, isto sim senhor é muito bom, mas isto é muito tóxico. Vocês vão ter que ser obrigados a fazer um ensaio que comparem os 18 mg com os 14. Porque nós queremos ter a certeza que os 14 não é suficiente. Se calhar é. E este ensaio correu, foi apresentado o ano passado. E em 14, na dose de 14 com everolimus 5, o ensaio não é positivo. Ou seja, nós não podemos dizer que usar 14 com 5 de everolimus é igual a usar 18 com 5 de everolimus. Mas isto é para lhe dar o exemplo. Sim. Que não é um passeio no parque, tomar lenvatinib e everolimus. Sim, e antes ainda também temos a guerra do cabozantinib ser receitado em todos os hospitais, que essa ainda é antes do tivozanib. Eu acho que é mais importante, só para o seu ponto, Francisco, eu acho que é mais importante. Toma, eu mando para aí. Eu acho que é mais importante ter acesso. Eu não posso priorizar guerras políticas, porque não sou político, não quero saber de política para nada, e o meu objetivo, o meu compromisso é com os doentes e com aquilo que nós sabemos hoje. Se me pergunta, é mais importante ter um medicamento combinação, que é tóxico, em terceira linha, que é quando está aprovado, versus cabozantinib, que está aprovado em segunda linha, com sobrevivência global. Isto é, mostrou que os doentes vivem mais. E aprovado nos Estados Unidos, também em primeira linha com o nivolumab. Eu tenho que lhe dizer, como o cabozantinib tem um potencial de tratar mais pessoas, eu diria, há mais evidência para o cabozantinib do que para o lenvatinib e everolimus. Portanto, se eu tivesse que escolher, se eu fosse um advisor vosso, eu diria assim, provavelmente vocês querem focar as vossas forças no cabozantinib. Sim. Eu não estou a dizer nada de mal contra o lenvatinib e everolimus, não me repete mal, mas acho que me fiz entender. Sim, perfeitamente. Doutor, só mais uma questão. Ensaios clínicos. Em Portugal não temos praticamente ensaios clínicos do cancro do rim. O que é que nós podemos fazer para de alguma forma solucionar esta questão ou aumentar os ensaios clínicos? Francisco, é uma pergunta dificílima que me faz. Não se esqueça que eu saí de Portugal por essa razão. Eu tinha uma vida ótima em Portugal, não precisava nada estar aqui, mas eu saí do nosso país por essa razão, porque o que eu gosto de fazer é ensaios clínicos e é como diz, o acesso a ensaios clínicos é limitado. Vai-se fazendo alguma coisa, eu posso lhe dizer que da parte dos médicos há um grupo de WhatsApp, acreditem ou não, para ensaios clínicos, dos vários médicos do país. Também é verdade que a maioria dos casos, não me lembro, enfim, juntaram-me a esse grupo há uns meses, fiquei muito contente, não estou lá sequer, mas pronto, eles acharam que eu devia estar ali, muito bem.
E tinha um caso para apresentar, apresentei, mas não me lembro de terem discutido um caso de tumor de células renais. Isto é, o grupo é sobretudo para doenças mais raras. Dito isto, há grupos que são mais conhecidos por fazer ensaios que outros. O IPO do Porto faz mais ensaios que outros. Pois é, faz mais ensaios. A Academia faz mais ensaios. Como é que se faz isso? Como é que eu faria isso? Eu faria isso pela seguinte forma. Quando se vai pedir uma segunda opinião, na minha perspectiva, eu iria pedir uma opinião a um centro que eu sei que tem um ensaio. Como é que se faz? Manda-se um mail para lá antes de ir. Porque, estou a dizer isto porque provavelmente na internet ainda não está disponível. Nós não temos um bom trabalho que seja por esta informação. Mas é uma coisa que a associação a vossa associação pode fazer, por exemplo, que é, no vosso site, começarem a ter um comunicador de cada centro do país. É muito fácil de fazer, Francisco, não é difícil. Vocês reúnem-se com a administração ou com o grupo genitorinário de cada hospital e ficam com um interlocutor. E o interlocutor vai-vos atualizar. Olha, qual é o ensaio aqui no IPO do Porto? Sim, senhor, manda para vocês. E vocês comprometem-se a ter na página a lista de ensaios clínicos em tumores de células. Tem que ser organizado, não é? Doenças localizadas, estádio 4. Estádio 4, primeira linha, segunda linha, terceira linha, por exemplo. E vocês vão tendo a informação que vem dos diferentes hospitais, vocês mantêm-na sempre no site e vocês possam a ter publicidade. Porquê? Porque as pessoas, quando quiserem saber onde é que estão os ensaios do rim, vão à vossa página. Ok. E depois perguntam, então o que é que posso fazer? Exatamente isso. Tem um sítio, tem um domínio, vê os ensaios disponíveis e a pessoa... eu não tenho os ensaios disponíveis onde estão, não é? Mas isso posso já dizer, no ECRIN, que é a plataforma europeia, diz lá os centros onde o ensaio está aberto. Sim, nós no site do IKCC também diz. Mas eu, SPO, é aquela doutora... Foi a Gabriela Souza e agora já não é. E agora qualquer coisa Raimundo, não é? É Ana Raimundo. Esta, quando a gente criou a associação, até me mandou um mail a dar os parabéns. Até ficou ali uma porta aberta para a gente falar. A razão é esta. A Ana Raimundo esteve numa reunião da CUF onde vocês também tiveram. A Ana Raimundo mudou-se o IPO do Porto para a CUF para chefiar o grupo. E agora faz o genitorinário também, não fazia. E eu vou ter agora uma reunião onde ela vai estar também nos encontros da primavera. Sim. Mas, não, Francisco, isso é tudo muito bom. Mas, na minha opinião, é montar um plano objetivo, porque sabe que isto é em Portugal, há muita conversa, e depois na prática acontece pouca coisa. Pois. E as pessoas são todas muito simpáticas, mas depois as coisas não andam. Doutor, eu vou pedir a sua ajuda. Pronto, já sabe. Põe-me em CC, é muito fácil. Põe-me em CC, eles conhecem-me. Está bem, ótimo. Eles conhecem bem. E a toda a gente o conhece, a minha médica também o conhece. Pronto, posso dizer que está muito bem conceituado. É um mundo pequeno, Pois é, relativamente pequeno, é verdade. Sim, mas quando somos bons, somos bons. Só há uma diferença, Francisco, é que eu não tenho conflitos de interesses nenhuns, porque eu não pratico aí, portanto eu não tenho que estar a dar apoios vitórias nenhum. Isso é bom. Não conseguia captar todas as metástases do rim, porque o rim fugia na PET, qualquer coisa assim. É verdade, é por isso que não usamos. É pouco sensível, isto é, quando é positivo, quando é negativo, não quer dizer que não esteja lá a doença, é pouco útil. Ok, pronto. Ok, eu acho que para já as questões que tenho estão todas. Não sei se os meus colegas têm mais. É algo muito simples. Sou Alejandra, estou aqui em Portugal, mexicana, acho que já contei. E eu fui operada e tiraram meu rim direito. E no segundo TAC está todo limpo. E só queria perguntar o porcentagem de se o cancro volta ou não, ou são porcentagens de... Claro. Me estou a cuidar da alimentação e há muitas mudanças. É só isso. Boa pergunta, obrigado por isso. Tem muito a ver com o seu estadio inicial, ou seja, tem a ver com o papel que deu do resultado da cirurgia. Ok. Estadio mais avançado, estadio menos avançado. Se for um estadio 1, a probabilidade de estar curada, isto é, se fosse um tumor pequeno, não teve fator sarcomatório ou rabedoide, tem um núcleo 2 em 4, vamos imaginar, a probabilidade de estar curada é acima de 90%. Okay. Se tivesse uma massa de 10 centímetros, com gânglios envolvidos, a probabilidade de estar curada é menos de 30%. E, portanto, é altamente variável em função daquilo que foi encontrado na altura da cirurgia. Sei que pode variar e claro,
pode estar um cenário, mas pode mudar também, né? Isso Não, claro, mas ele é verdade que pode mudar, mas eu estou a ser, o que lhe estou a dizer é objetivo, isto é ter o papel da anatomia patológica à frente. Hoje é obrigatório reportar-se o estadio, isto é, o T, o N e o M. No caso da cirurgia ao rim, normalmente só damos o T e o N. Porquê? Porque nós podemos remover eventualmente gânglios linfáticos, mas removemos normalmente o tumor. A não ser que achemos que o tumor pode invadir a glândula suprarrenal, e se a glândula suprarrenal vier para fora e estiver invadida por tumor, é um estádio 4, nesse sentido, porque invadia a glândula suprarrenal que está sentada em cima do rim. Okay. E, portanto, mas essa informação que vem naquele papel da cirurgia, que provavelmente o seu médico sentou-se consigo 3 ou 4 semanas depois e explicou, olha, veio cá, onde diz se é um tumor de células claras, não um tumor de células claras, esse papel é que vai dizer-lhe, ou lhe vai dar uma ideia mais aproximada do risco da doença regressar. Há quanto tempo teve a cirurgia? Em setembro de 2020. Setembro de 2020. Foi há 6 meses, 8 meses. Sim. E, portanto, se souber o que é que diz o papel... Carcinoma de células renais claras, grau nuclear 2, de classificação de OMS, com hemorragia, necrose e fibrose. Qual era o tamanho? Não disse o tamanho. Identifica-se invasão da gordura perineal, sem invasão infovascular, nem invasão perineural, margem de uréter e margem radial sem lesão, restante parenquimia renal con infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis. No estudio inmunohistoquímico obsérvese positividad para bimetina, CD10, padrón canicaular, sin inmunoreacción para CK7 o CD117. Carcinoma células renais claras, RIM, PT3A. Aí está, PT3, quer dizer que o seu tumor era grande. No início diz a dimensão. Para ser um PT, diz a dimensão. Se quiser, manda uma fotografia no WhatsApp e posso depois em privado enviar. Mas PT3 significa, um PT3A significa que há um risco importante. Isto é, não estamos a falar de 10%, estamos a falar de mais. Mas depois eu posso lhe mandar, isso em privado no WhatsApp, eu posso lhe responder se quiser saber esse número. Ok, obrigado. Se for para si, para si é muito simples, é 0 ou 100%. Ou a doença nunca mais volta, ou voltará. Portanto, mesmo que eu lhe diga que há 30% da doença voltar, ou 50% de chances da doença voltar, para si é sempre ou 0 ou tudo ou nada, não é? Exatamente. Porque não é um número, é uma pessoa. Mas eu posso responder isso em privado se quiser, está bem? Ok, muito obrigada. Doutor, se ainda tem tempo, só uma perguntinha. Com a imunoterapia a funcionar bem há 3 anos, com tudo estável, devia insistir com a minha médica para fazer uma combinação ou deixe-me estar assim? Eu tenho que me recordar, está a tomar que medicamento? Nivolumab. Isso já é imunoterapia? Sim. E está a fazer... Desculpe lá, qual foi o primeiro medicamento que tomou? Porque em Portugal esse não pode ter sido o primeiro. Foi sunitinib primeiro, axitinib depois, que parei por causa de um trombo na veia porta, porque estava a funcionar bem, e há cerca de 3 anos, então, o Nivolumab. Então vou-lhe dizer o seguinte, eu se fosse assim, estava quieto. Porque tem uma resposta duradoura com o Nivolumab, que é impressionante. E hoje não temos evidência que trazer outra combinação em cima seja melhor. E, Alfredo, vou ser honesto consigo, dá-me a ideia que nada que nós possamos fazer falo viver melhor, com melhor qualidade de vida do que tem neste momento. A pergunta que podíamos colocar é se fazia sentido pará-lo, porque os ensaios, nós fizemos ensaios sempre até 2 anos. Provavelmente a médica já deve ter dito qualquer coisa desse género, se está a tomar isso há 3 anos. Sim. Essa é a pergunta, ninguém sabe bem a resposta. E pronto, e presumo que esteja a fazer isso uma vez por mês, em dose, numa mesma dose, que é 480. Mas a pergunta que se fazia, se calhar estivesse aqui nas minhas mãos, que era o que eu fazia diferente, eu hoje tenho um estudo em que consigo detectar cancro renal em circulação. Detectado ou não?
E, portanto, no seu caso, se houvesse tumor indetectável, eu provavelmente dava-lhe um intervalo de tratamento. Se eu detectasse tumor em circulação, não lhe fazia intervalo de tratamento, por exemplo. Mas isso não está disponível em Portugal e parece-me que está muito correto aquilo que a minha colega está a fazer, que é manter um tratamento tentado a funcionar. E, portanto, lembre-se sempre, qual é o objetivo? O objetivo é este mesmo, é que você faça a sua vida sem problemas do seu tumor e que ele esteja a dormir. Essa é a ideia. Isso é bom. Muito obrigado. Que eu agora já tive regressão e agora estou estável. Mas com o cabo. Claro. Sim, cabos anti-NIB é um bom medicamento. Não é fácil para toda a gente. Muitas vezes temos que ajustar a dose. Mas é um dos TKIs, desculpe, usando a expressão portuguesa, é um dos TKIs mais eficazes de todas as opções disponíveis. E eu ainda estou com 60 miligramas. Muito bem, muito bem. Ótimo. Para toda a gente. Olá. Pedro, está bom? Agora gostei de vê-lo. Tenho gosto de vê-lo e obrigada pela sua disposição para nós, para cada um de nós, para a associação. Pois eu sou uma penetra, não é? O meu cancro é do urotélio. Também trato, curiosamente, mas sim. Tirei o rim, fiz quimioterapia, foi ureter, foi vacinete e também a bexiga também foi afetada e fiz mais 2 operações posteriores à bexiga. Eu animei, fui 3 vezes à sala de operação. Deixa-me só perguntar, chegaram a remover a bexiga ou era superficial na bexiga? Foi só um bocadinho. Então eu vou dar uma aula para o urotélio em 1 minuto. Pode ser, Ana? Para si. Esta propósito para si. Só 1 minuto. E os restantes, eu prometo que é só 1 minuto. 3 ou 4 conceitos simples. Esteja à vontade, esteja à vontade. 3 ou 4 conceitos simples. A moça Ana merece. Eu não tenho aqui um quadro, mas se tivesse um quadro, mostrava-lhe uma coisa num quadro que era mais simples. Nós temos 2 rins, temos os tubos e temos a bexiga, depois a uretra. O tecido que está por dentro da bexiga, nos tubos até ao rim, é todo o mesmo, chama-se urotélio. Todo o mesmo. Portanto, o tumor que se desenvolve no início do rim não é um tumor de células renais, porque o urotélio chega até ao rim. Foi dentro do rim, tanto que eu tirei o rim. Portanto, é o mesmo tecido. Começa no início do rim, no bacinete ali assim, até cá em baixo, até a uretra, no início da uretra. Se começa se um tumor se desenvolve, chama-se tumor urotelial, carcinoma urotelial. Porquê? Porque é do urotélio. Problema, quando acontece num lado, esse urotélio, como é todo o mesmo, pode acontecer em outros sítios. Nós chamamos a isso de defeito de zona. Isto é, quando o tumor do urotélio, quando o urotélio desenvolve um tumor, significa que o urotélio está lesionado, tem uma propensão para desenvolver cancros. Portanto, é provável que eu desenvolva mais que um. A maioria dos casos desenvolve-se, isto acontece na bexiga, 2 em 3 cada pessoa. 2 em cada 3 pessoas desenvolve-se na bexiga. Por isso, nós temos a tendência a dizer cancro do urotélio é o cancro de bexiga. Porquê? A maioria dos casos é. Mas 1/3 dos casos é chamado tracto superior, que é ou rim ou ureter. Rim, a porção no meio do rim. Não é o que nós estivemos a falar até agora. Não. Como é que nós tratamos? Nós tratamos o trato superior como tratamos a bexiga. Isto é, quando temos de fazer quimioterapia, fazemos com cisplatina e depois cirurgia. A cirurgia, quando é para o trato superior, tiramos o rim e tiramos o tubo do ureter. Quando é em baixo, tiramos a bexiga e normalmente nos homens tiramos a próstata e mais os gânglios linfáticos. Portanto, aquilo que a Ana fez foi muito bem tratada, na minha opinião, e depois continuou a fazer com o urologista cistoscopias. Porquê? Pelo que eu disse anteriormente, é porque se teve uma vez, pode ter mais vezes. E ela provou o caso. Teve mais vezes. Porquê? Bom, como é que eu sei? Bom, porque ela acabou de descrever que teve um tumor mais pequeno, disse ela, que significa que ainda não invadia o músculo da bexiga, era superficial, então a pessoa chega lá, raspa, tira o tumor e depois pode ou não injetar um tratamento especial dentro da bexiga para evitar que a doença regresse. Mas tem que continuar sempre a fazer cistoscopias. Isto é o seu caso. Pois, eu já não fiz mais cistoscopias, agora aí há 5 anos depois, ou 6. Sim. Cistoscopias, depois deixei de fazer. Sim. Faço todos os anos as ecografias, tenho que fazer todos os anos ecografias, renais, suprarrenal. Não sei, Ana, deixa-me só dizer que não sei se não fazia sentido continuar a fazer uma de vez em quando. É? Mas o médico, eu estou com o Cabrita Carné neste momento, quem me operou foi o Nelson Menezes. Sim. Mas o Nelson Menezes está um pouco doente, está um bocadito. Pois é, eu ia dizer isso no sentido, a não ser que se removeram, já não tem lá tecido para desenvolver tumor.
Mas se ainda tem bexiga, ainda tem o ureter esquerdo, ou direito, perdão. Sim. Se tem o ureter direito, ainda tem bexiga, na minha opinião, valeria a pena perguntar ao seu médico, olha lá, não acha que nós vamos visitar? Porque se aconteceu 2 vezes ou 3, pode acontecer a 4ª e a 5ª. É só assim. E vai ver que provavelmente fazem de vez em quando vão-lhe fazer. Não é preciso de 3 meses, mas é capaz de ser uma boa... É capaz de ser uma 2006, foi em 2006 a primeira vez. Pois está bem, mas Ana, só tem probabilidade de desenvolver mais outro porque felizmente foi bem tratada do primeiro. Fui. Não é? Eu fui caso raro dentro do Hospital de São José. Eu fui a primeira operada aí. Portanto, Depois deles acabou e foi para São José. Eu faço parte da mobília da casa porque vou sempre lá às consultas, claro. Desde 2006, e toda a gente ali, enfermagem, médicos, pronto. Pode só perguntar, isto é, se eu tive uma vez, depois tive outra, o tumor pode voltar, não é? Pode. Então isto de vez em quando ir espreitar lá não é boa ideia. Pronto. Se calhar fazem isso uma vez por ano ou assim. Está bem, é só a Cabrita Carneiro para eu fazer isso, está bem. É melhor, ou posso pedir à minha médica de família? Não, isso é urologia. Urologia. Sim, só a urologia que vai lá e espreita. E pergunta, não é nenhuma emergência, mas já percebeu porquê, não é? Já percebeu porquê? Porque o tecido, quando o urotélio prova o ponto que desenvolve tumores, é mais provável desenvolver o segundo a partir do primeiro do que desenvolver o 1 a partir do 0, certo? Obrigada. Yep. Obrigada. Não sei se aqui os nossos colegas, o Joaquim e a Susana, têm alguma questão. Estou a ouvir mal. Bom, vamos só fazer aqui uma situação. O Edgar já está a fazer aqui as turminhas, os nomes com as letras, e depois isto vai ao forno, é isso? Vai com o computador, não é? Uma conversa focada. Eu não parece que... para lá. Eu não parece, mas eu posso mutá-los. Quem está a falar é... Era a Susana? Então pronto, já está em mute. Está resolvido. Era a Susana. Pronto. Ok. Então, por hoje, está Ok, doutor. bom? Nós temos que lhe agradecer esta sessão e a sua disponibilidade para connosco. Estamos muito gratos. Eu não tenho mais palavras para, para lhe dizer. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Eu fico muito contente, sabe, que eu faço isto muito aqui. Mas com os diabos, não fazer com as nossas pessoas, não é? Da nossa terra, é quase indesculpável. De maneira que estou sempre disponível para vocês. Conseguem ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Sim. Agora sim. Conseguem ouvir-me? Sim. É que eu estou a tentar fazer uma questão, mas não consigo. Olá, Susana. Como é que eu posso ajudar? Olá, boa tarde. Muito obrigada pela atenção. Eu estou a tentar entrar, mas não estava a conseguir fazer-me ouvir. Agora ouvimos bem. Eu tenho uma questão muito... Agora conseguem ouvir muito bem. Obrigada. Eu andei aqui a meter nas definições do telemóvel para tentar que me ouvissem. O meu pai foi fazer ataque de controle dos 6 meses após a cirurgia e no dia seguinte ao ataque ficou muito inchado na cara. Eu até acho que a própria barriga também estava um bocadinho, mas a cara principalmente. Eu liguei para o IPO, que é lá que ele está a ser seguido, e disseram para ir às urgências e eu fui. O médico nas urgências deu-lhe umas injeções e um antihistamínico e disse que terá sido uma reação, em princípio, ao líquido. Ou não sei se chama líquido. Aquilo que injetam de ataque. Contraste, exatamente. Faltava-me o termo correto. Isso é possível, doutor? Não tem nada a ver com cancro do rim, é possível. Eu fiquei muito assustada porque... Não fique. É normal, é expectável. Eles assinam, as pessoas todas fazem um ataque com contraste, assinam um consentimento, a explicar que efeitos desse tipo são importantes, não tem nada a ver com cancro do rim, e há pessoas que podem morrer com alergias. E, portanto, fico contente que eles tivessem enviado para a urgência, a pessoa foi à urgência, o medicamento já passou, não volta a acontecer. Com uma exceção. Se voltar a fazer um ataque com contraste, tem que avisar antes que teve uma reação. E é tudo. Pois é que ele também...
O meu pai foi diagnosticado com um tumor do rim no ano passado, mais ou menos na altura do verão, e foi operado em outubro, no EPO. Mas antes já estava a ser seguido há muitos anos, já há uns 15 anos, por um mieloma múltiplo, no Hospital de Vila Real. Estava indolente, não estava a fazer já nenhum tratamento, só ia às consultas de rotina. E eu mandei logo um SMS ao hematologista, não é? Que o trata no hospital, e expliquei-lhe o que tinha acontecido. E ele mostrou-se muito reticente nas TACs, diz ele. Com as condições do seu pai, fazer TACs é muito. Tem mesmo que pesar os prós e os contras. E eu assustei-me, porque supostamente ele terá que fazer muitas TACs. Aliás, ainda agora no seu discurso eu percebi que é não é? Que é o exame que mais se faz. E isso assustou-me. Susana, deixa eu interromper para o seguinte: é provável que ele estivesse a referir ao contraste na veia, porque o contraste endovenoso chateia o rim. E uma pessoa com mieloma múltiplo, uma das características é ter insuficiência renal. E, portanto, é muito provável que ele estivesse a referir à função renal. Sim, pois o meu medo foi exatamente que não fosse uma alergia, e sim uma insuficiência renal. Sim. Depois eu tivesse... A sua pergunta é bem feita. É verdade que a insuficiência renal... É verdade que a insuficiência renal pode dar, de facto, a pessoa inchada. Nós dizemos que se chama anasarca. E pode ser precipitada pelo contraste endovenoso. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é simples. Antes de fazer, portanto, presumo que a função renal, a função do rim, não seja ideal, não seja ótima. Porque o mieloma múltiplo faz isso. E, portanto, e daí a conversa do hematologista, que me parece que faz todo sentido. É possível continuar a fazer... É possível continuar a fazer TACs de estadiamento sem contraste. E, portanto, se a função do rim for um problema, a partir de agora faz TACs sem contraste. Pronto, está resolvido. Sem contraste, endovenoso. Sem contraste, na veia. Contraste oral, não há problema nenhum. Contraste oral permite mostrar-nos os intestinos. Contraste endovenoso mostra-nos os vasos. Portanto, não leva contraste endovenoso para poupar o rim. Contraste oral, não há problema nenhum. Aquele líquido que se deve, esse não há problema. Perfeito, olha, já aprendi mais, já me consegue pôr um bocadinho mais serena, porque eu estava assustada, todas as vezes que fosse fazer um TAC, fosse este problema, eu disse assim, meu Deus, não é? Claro. Passa a fazer sem contraste endovenoso. Explica que teve uma alergia e que tem uma insuficiência renal, ou eles provam lá isso, e pronto, e faz sem contraste endovenoso. Ele nunca foi diagnosticado com insuficiência renal, mas dado os últimos acontecimentos já não digo nada, não é? Eu não sei se ele não foi diagnosticado ou se isso não foi explicado. São coisas um bocadinho diferentes, porque eu acho que o hematologista ter dito que está preocupado com a quantidade de TACs, parece-me, e sabendo que o mieloma faz isso, pode acontecer ele ver um rim queixar-se um bocadinho e, portanto, ele querer culpar o rim. Portanto, é só isso. Sim, porque ele ligou-me logo, eu mandei-lhe um SMS, ele ligou-me logo e disse, é melhor, isso de certeza absoluta foi do contraste, pronto, é melhor também, e também me deu a opinião que fosse às urgências, e eu fui e ele tomou antihistamínica e realmente melhorou. Susana, deixa eu dizer-lhe uma coisa, e outra coisa, nós não dizemos às pessoas que têm insuficiência renal ligeira, nós quando dizemos que têm insuficiência renal estamos a referir-nos aos casos importantes, em que a função renal é abaixo de 30, e esses são os casos em que, olha, a senhora tem de facto insuficiência renal. Quando no caso, o normal é ter acima de 60, e muitas pessoas neste grupo só têm um rim, e as funções renais podem andar, chamada GFR, que é um dos scores que usamos, anda nos 50, nos 40, 50, e nós normalmente não é uma coisa que nós destaquemos porque achamos que é natural, é normal, é expectável. E as pessoas vivem bem com essa função renal. Portanto, por isso é que estou a dizer, são coisas diferentes. Uma coisa é olhar lá para o laboratório e ler um disco de creatinina e ler três letras que são o G, o G, o F e o R. E se vir lá que esse número é menos de 60, tem a resposta. Ok, doutor, estou a perceber. Muito obrigada. Ele agora vai fazer a consulta de seguimento para ver se as TACs estavam boas ou não. Vamos lá ver. Exatamente. Porque para já ainda não está a fazer tratamento nenhum. Ele tirou o rim todo, mas era um rim era um tumor bastante grande, tinha 12 ou 13 centímetros, mais ou menos, por aí. Agora foi fazer os TACs, vamos ver. Claro, mas acho que depois da sessão 2 já ficou um bocadinho mais esclarecido porque é que não está a fazer tratamento nenhum e está a fazer TACs de vigilância. Já, doutor. Foi muito, muito bom. Desde já lhe agradeço. Muito claro. Ótimo. Ainda bem, foi por isso que fizemos isto, não é? A ideia é essa. Missão cumprida. Então, olhem, caríssimos, se não houver mais nenhuma questão assim a borbulhar, eu tenho que ir para a minha outra vida, se não se importarem.
podemos fazer isto mais vezes. Podemos fazer sempre isto mais vezes, é fácil fazer isto. As pessoas nunca vão estar todas disponíveis, porque as pessoas têm todas as suas vidas, mas gravamos e como fizemos hoje. E portanto, eu vou parar a gravação agora, ok? Sim, quero agradecer-vos tentar aturar-me por esta hora e meia que passou a correr. Graças a vocês. E passou no instante.